Dá um zoom aqui, vou mostrar pro pessoal esse livro do Paulo Freire. Top. Aí vamos ver se vocês conseguem pegar só esse trechinho aqui, ó. Coloquei aqui qual que é a sua posição no jogo, organização, projeto cultural, modelo de projeto cultural, triângulo de ferro, organizações, município, estado e leis federais. 3, 2, 1, gravando! Salve, salve amigos e amigas, William Sampaio aqui, também conhecido como The Will, integrante do coletivo Morra SP, e hoje a gente vai começar a nossa oficina de introdução à produção cultural. Qual que é a ideia do que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer essa oficina de hoje, que é sobre produção cultural, e a gente vai ter uma outra oficina amanhã com o Santo MC, com o André Sampaio, meu irmão, sobre audiovisual, fotografia e outras coisas mais. Então, o que eu queria fazer aqui com vocês hoje é um convite. Esperar a moto passar. Eu vou compartilhar bastante coisa com vocês. Obviamente a gente não consegue fazer, né, Santo? 3, 4 meses em 45 minutos. Então eu vou passar as informações que eu acho essenciais para vocês poderem se organizar e para vocês poderem aproveitar melhor outras oportunidades, inclusive quando a gente for fazer esse curso presencialmente ou quando a gente tiver períodos de cursos e oficinas mais longos. Beleza? Vou falar um pouco para vocês sobre o meu corre, para vocês entenderem da onde vêm as proposições que eu e que o Santo fazemos. Eu sou originalmente formado em música, então eu sou licenciado em música, poderia dar aula de arte nas escolas de ensino formal e também tenho outras diversas formações, tanto em cursos técnicos como em cursos livres. Então esse é o meu background na cultura. Sou licenciado em música, então fiz faculdade de música, fiz cursos de técnica de canto, de arte dramática, de regência, de dança e de composição e arranjo na ETEC de artes, então passei por essas diversas linguagens lá também. E estudei em diversos outros lugares e instituições de São Paulo em cursos livres. Então eu fiz SP Escola de Teatro e me formei em dramaturgia, depois cheguei a lecionar lá por 2 semestres, que foi uma experiência muito bacana. Já estudei no Conservatório Municipal de Guarulhos, canto lírico, já estudei no Conservatório Municipal de Ribeirão Pires, canto lírico também, já estudei na EMESP, Escola de Música do Estado Tom Jobim, que também é um lugar muito bacana de música, fiz lá madrigal, fiz algumas aulas livres de canto lírico, algumas aulas de harmonia, coisas do tipo. Então já passei por diversas instituições, então eu fruí bastante, aproveitei bastante do sistema cultural paulistano para que eu pudesse passar para vocês coisas, informações e fontes bacanas. Eu trabalho já com cultura há mais de 10 anos, em diversas funções, né? Nos últimos 7 anos como produtor executivo e outras áreas relacionadas a essa função, mas também já comecei na contrarregragem, já fiz sonoplastia, já fiz técnica de som, já fiz iluminação, já fiz produção de campo, produção de evento, produção artística, assistência de produção também, né? Todos nós passamos por isso. Então o que eu vou falar aqui para vocês se vocês nunca fizeram nada de produção artística ou de produção cultural, mas vocês querem começar a fazer dinheiro com essa parada da mesma forma que a gente vem fazendo nos últimos 10 anos, fica até o final desse vídeo e me acompanha. Eu separei aqui como se fosse um kitzinho, né, Santo? De que o produtor tem que ter. Então, você não precisa ter muita coisa, mas seria interessante que você tivesse pelo menos um celular, né? Então, isso dispensaria de você ter que ter obrigatoriamente, em grande parte do processo, um computador que é mais caro. Então, se você tem um celular que grava, que tira foto numa qualidade razoável, você já pode não só ler os editais e fazer outros cursos como esse, mas você também pode fazer o seu evento e criar o portfólio, algo que a gente vai falar mais um pouco depois. É importante que você tenha um caderno. No caso de você ser artista, já teria indicado que você tivesse o que a gente chama de caderno do artista, né, que é ter um caderno, um local físico que você pode escrever todas as suas referências e tal, mas como produtor cultural você tem que ter um caderno e uma agenda, ou um caderno que você use de agenda, enfim. Mas você tem que ter algo para anotar os editais que você vai escrever, anotar as informações do seu coletivo e outros combinados que a gente vai fazer mais para frente. Uma coisa que é bacana de a gente ter também é um equipamento muito simples, é um acessório muito simples, mas é muito importante, quebra muito galho, que é ter uma prancheta, né? Então você pode colocar suas folhas sulfite A4, uma caneta e você já está pronto aí para sair, para pegar informações, para pensar a sua reunião com o seu coletivo. Essa aqui dispensa de ter uma mesa, geralmente como a gente às vezes, infelizmente, está na precariedade com os coletivos, não tem um lugar específico para fazer reuniões, ter uma dessa aqui resolve a sua vida. Aqui é simbólico, né? É o que eu preparei para o nosso encontro de hoje, essas 2 folhas, mas é importante que no decorrer da sua carreira como produtor cultural que você também adquira uma impressora. Não é tão caro quanto era antes e vai te trazer muita autonomia. Ela não é, Santo? Impressora resolve ou não resolve? Resolve.
O santo é se deixar ele imprimir tudo, ele estuda, ele faz a parada, ele imprime, ele estuda a parada, ele escaneia e imprime de novo, o moleque é gênio. Já passei por quase tudo, então sua canetinha aqui, seus equipamentos para você poder ter seus estudos. Depois a gente vai falar um pouco sobre esses livros aqui, que são de algumas áreas específicas que vão potencializar o seu corre na produção cultural. E agora a gente vai, patrocinado aqui pela nossa canequinha do vamos pra lousa. Tamo junto. Agora eu vou falar para vocês como vocês estão posicionados, para que vocês possam entender realmente do que a gente está falando. Me acompanha. Vamos supor que você é um líder de coletivo. Então já vou dar essa indicação. Você é o líder, você é o capitão do time e você vai ter no mínimo aí mais 3 pessoas no seu time. Todas elas vão ter mais de 18 anos e todas elas vão estar com as documentações certinhas. Vão ter o RG, vão ter o CPF, principalmente você que é o líder. Não pode estar devendo nada, principalmente no Banco do Brasil, tem que estar com as suas contas todas em dia, certo? Então você, esse time aí que poderia ter só mais 2 pessoas, nós vamos colocar 3 para você ter uma segurança, vocês são um coletivo cultural, ou um grupo cultural, ou um coletivo artístico. Beleza? Esses nomes não interessam tanto. Você pode ser um grupo, você pode ser um coletivo, você pode se chamar de CIA, essa não é a questão. Você é uma pessoa que tem CPF, né? Você não é uma empresa, você não é um CNPJ e você representa o seu coletivo de amigas, as pessoas do seu grupo artístico, beleza? Então eu estou falando com você, mas tenham em vista que as coisas que eu vou falar agora são para grupos e coletivos, mas eu estou falando com você, líder do seu coletivo. Para você saber onde você está. Will, estamos falando de produção cultural, o que é produção cultural e tal. O que é produção cultural a gente já tem meio que em mente, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas a gente está falando agora de aprovar o seu primeiro projeto. Então você é artista, você é um técnico da cultura, ou seja, você trabalha com sonoplastia, trabalha com som, você é DJ, você é compositor. Então você é artista, você é técnico da cultura, você é uma pessoa que trabalha com pesquisa, com ações sociais, então esse bagulho é para você. Vamos voltar para cá. Mas como é que esse dinheiro vai chegar na sua conta? Como é que você vai ser aprovado no seu primeiro edital cultural? Você tem que entender por que o edital cultural existe, né? Existem 2 formas que são bem legais da gente conversar. São formas generalizadas, é óbvio, mas eu acho que isso aqui é muito melhor do que vocês simplesmente serem jogados nesse panorama cultural sem nenhuma base. Então vamos supor que a gente vai ter esses 2 termos. Setor da economia e setor da sociedade. Setor da economia, nesse sentido, vai ser primeiro, segundo e terceiro para os 2, mas significam coisas diferentes. Quando a gente fala aqui de setor da economia, a gente está falando de primário, secundário e terciário. O que teria nesse setor primário a gente vai passar rapidamente? Seria, vamos supor, coisas de extração, minérios, terras, agricultura, gado, ou seja, o primeiro setor da economia é quando se tiram coisas do ambiente, da terra, para gerar valor a partir desses produtos, desses assets, desses recursos. Esse segundo setor aqui da economia seria o setor de transformação. Né? Então fábricas, indústrias petrolíferas que recebem esse material bruto e trabalham, nossa, o que eu fiz aqui? Transformam esses produtos. E o terceiro setor aqui da economia seria o setor de consultorias, algumas áreas de conhecimento, principalmente serviços. Então aqui seria serviços. Certo? Dá para entender, Santo? Mais ou menos? Tá pensando de uma forma assim? Estamos falando de macroeconomia e coisas do tipo, vocês podem procurar outras fontes que é muito mais interessante, mas aqui é só para vocês terem uma visão a grosso modo. Setor da sociedade, aí já seria o que a gente chamaria de primeiro, segundo, terceiro setor, não dessa mesma forma, e a gente colocaria aqui que o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o setor privado, a gente poderia escrever aqui setor privado, mas eu vou colocar para a gente se organizar mais fácil, empresas, né? Então aqui tem empresas que têm lucro, que visam lucro e tal, sistema capitalista, aquela fita, bagulho louco. E aqui a gente teria o terceiro setor que seriam as organizações da sociedade civil. E aí tem o termo antigo que era utilizado, que eram as ONGs, que eram as organizações não governamentais. Pegou? Então só de eu te falar que tipo as ONGs vinham aqui, ou vêm aqui, né, nessa organização, ONGs, já fica mais fácil para você entender tudo que você já ouviu na sua vida, esses termos, por que mudaram e tal. Então, entendendo que tem essas 2 coisas, que elas são diferentes, a gente pode colocar você aqui. Então você é um líder ou uma líder e você está agindo ou você está interagindo com essas estruturas a partir do seu CPF. Ou seja,
você é um cidadão, uma cidadã, você tem direito de participar desses editais porque você é de determinado município, no caso aqui do VAI, você tem que ser do município de São Paulo, então você tem o direito de pleitear esses editais e colaborar aqui com o nosso primeiro setor aqui, que é o Estado, para cumprir atividades que o Estado não consegue cumprir e que as empresas que visam lucro não cumprem de forma gratuita. Então, é quase como, aqui é um exemplo, tá gente? Não é para ficar falando que é isso ou que não é isso legalmente, mas é quase como se nesse exemplo do VAI ou do Fomento à Periferia, a gente agisse como organizações independentes do terceiro setor, ou seja, não temos CNPJ, não somos institutos ou associações, somos grupos, né? Movimentos culturais de base que vão agir como agente aqui do terceiro setor, pleiteando esse valor aqui do Estado e que, por sua vez, vem tanto dos impostos das empresas quanto dos impostos pagos pelo povo, né? O Estado arrecada os impostos e a gente acaba fazendo as coisas, beleza? Então é nisso que você está metido, não é dinheiro de graça, não é empréstimo, não é favor. Você faz parte do sistema político ou financeiro, aliás, econômico, político ou político e econômico, no qual tem coisas para serem feitas, porque o Estado arrecadou esse dinheiro e deve isso para a população de acordo com a nossa Constituição e tudo mais, mas ele não consegue fazer tudo e as empresas não fazem de graça. Então a gente entra nessa parceria com o Estado para fazer o bagulho acontecer nas nossas comunidades. Pegou a visão? Vamos lá, tá pegando aí o som, Santo? Certo, vamos demais. Ó, então você já tem um panorama geral, agora vamos começar a afunilar. Para você entrar em contato, para você adquirir essa verba, vai ser, basicamente tem outras possibilidades, né? Mercado privado, tem editais privados e tal, tem editais federais também, mas eu vou começar aqui só pelo município e pelo estado, ainda mais pelo município. Então, a gente vai ter essa lei que é muito importante, que é a Lei do Programa de Valorização de Iniciativas Culturais de 2003, que todo mundo conhece como o Programa VAI, né? É a Lei 13.540 de 2003, que foi o VAI 1, importantíssimo. E aí quando essa lei fez 10 anos, devido ao sucesso que foi essa década de projetos culturais de ação político-cultural, eles fizeram a Lei 15.897 e aí foi chamado VAI 2 e ampliou, né? Então a gente vai chegar um pouquinho lá. Então se você está começando agora, se você tem pouca experiência, o edital que você vai passar, que vai poder mudar a vida do seu coletivo, é o edital municipal do VAI. Então você tem que morar no município de São Paulo, certo? É para essas pessoas que a gente está fazendo esse vídeo. Primeira coisa, já que você quer participar e você quer fazer o VAI, você tem que ter mais de 18 anos, então você tem que ter mais de 18 anos quando você estiver escrevendo o projeto. Você é o proponente, ou seja, você está representando o seu coletivo de amigos, amigas e tudo mais. Então, para o VAI é obrigatório, pelo menos nesse último edital de 2026, que tivessem 3 pessoas com condições de participar na ficha técnica. Para grupos, eu sempre tento falar que é bom ter o máximo de pessoas possível, obviamente pessoas com função, mas deixar para ser só 3 é bem reduzido. Então eu colocaria aí de 3 a 5 pessoas nesse núcleo menor, porque se der problema na documentação de alguma pessoa, ou alguém desistir, sair do corre cultural por uma cota, mudar de município e não estar aqui para as atividades, você ficaria prejudicado, seu coletivo ficaria prejudicado. Então, vamos supor que você é o proponente, você tem mais de 18 anos e você tem ali mais 2 pessoas obrigatoriamente ou mais 3, 4 pessoas por garantia no seu coletivo. Então, vamos supor que você tem 5 pessoas no seu grupo. Beleza. Uma coisa que é muito importante vocês saberem é que o programa VAI não é para uma linguagem artística específica, nem só se restringe a linguagens artísticas. Você pode fazer uma parada que é entendida como mais cultural ou como mais social, desde que o seu coletivo faça gratuitamente, que tem esse aspecto cultural em mente, não necessariamente tem que ser teatro, música, dança ou coisa do tipo. Tem diversas formas e configurações de coletivos que conseguem pleitear o VAI. Um exemplo interessante disso é coletivos que passam para dar aula, por exemplo, de trança, ou de corte de cabelo na maquininha, ou de empreendedorismo periférico vendendo brigadeiros que nem o Santo, ou brownies que nem o Santo, ou as pessoas que fazem lanche, donuts, tem várias pessoas que passam coletivos para falar de coisas diferentes, inclusive de jogos. Tudo isso faz parte do que a gente vai entender como cultura. Enfim, cultura é um lance infinito, a gente pode falar um pouco sobre esse termo, mas se você já se interessou por aqui para escrever projetos, já faz arte, já faz cultura, não vamos ficar chovendo muito no molhado nesse sentido, tá bom? Então, você é o proponente, tem mais ou menos 5 pessoas no seu grupo, você precisa ter os dados dessas pessoas. Então, o proponente, obviamente, é obrigatório que ele more em São Paulo há mais de 2 anos, então você tem que ter um comprovante
de que você mora em São Paulo há mais de 2 anos e um comprovante recente de que você ainda mora em São Paulo. Então, aqui a gente vai colocar que você tem que ter um comprovante da hora de residência, certo? Ah, William, mas meu comprovante de residência não está no meu nome, eu moro com a minha mãe e tal, tem problema? Não tem problema, todos os editais vão ter alguma cláusula para isso. Você pode pegar uma assinatura de próprio punho ou fazer uma declaração simples em um cartório de que você mora com a sua mãe, o bagulho vai dar certo, beleza? Então você vai ter aqui comprovante de residência, os seus dados básicos como RG, CPF e, principalmente no seu caso como proponente, o seu portfólio ou o seu currículo, certo? Então, portfólio e currículo do proponente. E para as outras pessoas, basicamente, não custa nada, você vai juntar todas as outras coisas, principalmente os dados RG, CPF, endereço e depois mais para frente a função que vocês vão executar dentro do projeto. Aqui é só para vocês se organizarem, beleza? O que a gente indica para vocês, né, Santo? Não adianta fazer o coletivo e ficar só na mente de vocês. Então façam pelo menos uma rede social que vai garantir que vocês possam ter um link para mandar para as pessoas que vão avaliar seu projeto, ou para que vocês possam reunir o que vocês produzem em um lugar só na internet. Pode ser o Instagram, no caso de vocês, ou o TikTok e tudo mais. Então eu vou colocar aqui Instagram e TikTok. Instagram e TikTok. Obviamente não custa nada ter uma paradinha no YouTube também para vídeos mais longos. Isso aqui já daria conta do que vocês precisam inicialmente, mas o ideal é que vocês possam depois migrar para ter um próprio site e ter mais autonomia, certo? Então, isso aqui serve para quê? Vocês são um coletivo, vocês são pessoas e vocês têm uma relação com o território de vocês, com a quebrada de vocês, e vocês têm objetivos porque vocês querem esse dinheiro aqui dos editais para realizar algo. E aí a gente vai entrar agora na próxima parte, depois que a gente terminar aqui, na questão de como escrever seu projeto, de como lidar com as suas linguagens artísticas. Então vamos finalizar aqui. Basicamente, para você participar do VAI com relação a requisito de participação, basicamente é isso. É preferencialmente para jovens até 29 anos, esse vai aqui. Depois aqui pode ser qualquer idade, certo? Mas aqui é preferencialmente, é diferente de exclusivo. Não quer dizer que se você tiver mais de 29 anos, você não pode participar do VAI 1. Mas é preferencialmente para os jovens que são mais novos e tudo mais terem essa oportunidade. Então esse aqui é o VAI 1. No VAI 2 você pode ter qualquer idade, só que aqui já vai ter uma outra restrição que não tem no VAI 1, que é, você tem que ter mais de 2 anos de coletivo ou você já tem que ter passado o VAI 1 uma vez. Ou seja, você já tem que ser muito experiente, porque nesse edital aqui você ganha mais dinheiro do que no outro, mas vamos falar disso só depois. Esses dois aqui são municipais, então você tem, é o mesmo edital praticamente, né? Aqui ele passou a existir, aqui ele foi ampliado, é o programa VAI, independente, são só 2 modalidades diferentes. Então essa aqui é uma das melhores e maiores portas de entrada para o mundo da produção cultural que existe em São Paulo. Então se você é artista, se você trabalha com comunidade e você não sabe isso aqui, e você não está levando a sério essa parada, você já está perdendo esse jogo. Santo, com relação a essa parte do município aqui, alguma dúvida que você acha que eu não falei, uma coisa que eu possa reforçar? Foi bom, foi bom. Massa? Então não tem nenhuma dúvida? Não, de boa. Beleza. Aí aqui a gente teria um outro exemplo para vocês que é uma lei, só que ela é do Estado, é uma lei estadual, não é uma lei municipal igual essa de baixo. Então a gente tem a lei 12.268 de 2006, que é mais conhecido como PROAC, Programa de Ações Culturais, do Estado de São Paulo. Então aqui vão ser projetos que às vezes têm um valor maior do que os projetos do VAI. Eles são, obviamente, de abrangência estadual, então seu coletivo teria que ter uma ação regional e não só local. Então, teoricamente, é um projeto, um edital mais difícil de você ser aprovado e você tem que ter uma experiência maior para que você consiga passar nesse edital. Beleza? Então a gente não vai falar dele, mas como muitos de vocês podem já estar nesse nível, a gente deixa aqui registrado. Começando aqui pelo VAI, falando aqui um pouquinho do perfil básico de você como líder de coletivo e CPF, do que você tem que ter, é pouquíssima coisa, tá ligado? Que você tem que organizar, ter sua pastinha, ter o documento do seu coletivo, e aí a gente vai agora para como escrever um projeto, o que é um projeto e algumas dicas e teorias que você vai estar à frente de muita gente da concorrência, certo? Então, vamos lá, mão na massa. Agora a gente vai começar a ser bem mais prático, bem mais pragmático. Então a gente vai fazer 2 simulações. A primeira simulação vai ser como se a gente fosse um coletivo aqui juntos, eu vou guiar vocês e a gente vai escrever um projeto ou vai fazer o estudo de um projeto do VAI 1, beleza? É só isso que a gente tem que ter em mente agora. Então vamos lá. Eu sou um líder de coletivo, ou você que está comigo aqui é um líder de coletivo e a gente quer ganhar... Quanto que é, Santo, mais ou menos? O VAI 1? VAI 1? Foi uns 56 mil dessa Aproximadamente vez. R$56 mil em 2026, né? Com uns trocadinhos. Então vamos lá. Vamos escrever nosso projeto para o VAI 1 em 2026.
E aí eu vou ter um dos primeiros requisitos que é um dos mais importantes, que é, a gente tem aproximadamente R$ 56.000 para gastar. Então, isso aqui é o que a gente chama de recursos ou budget. É uma das partes mais importantes e constitui uma base aqui do nosso triângulo de ferro, que é uma teoria de como escrever e gerenciar projetos. Então vamos colocar aqui que a primeira base que a gente tem aqui é um valor aqui, recursos, budget, orçamento, certo? Então vou deixar isso aqui. O vai é 56 mil, mais ou menos. É importante falar que o vai, vocês têm que ver qual que é o valor certinho, né? Aqui a gente colocou um exemplo, mas o valor é fixo. Você não pode escrever seu projeto e colocar que é 50 mil, ou colocar que é 58, se for 56, porque você vai ser desclassificado. Então, isso leva a mais uma dica, que é, obrigatoriamente, vocês têm que ler o edital. Ah, mas meu amigo viu pra mim, falou que tá facinho, me passou a manha, me deu uma visão e tal, da hora, tem que ler o edital. Se não ler o edital, já tá em desvantagem. Ela não é, Santo? Total, não tem como ficar sem ler o edital. Beleza, voltamos pra cá. Qual que é o outro requisito que é importantíssimo, Santo? Tempo. Então, nessa outra base aqui dessa metodologia que a gente usa para gerenciar projetos, a gente vai ter o tempo, certo? Aqui no vai, especificamente, dependendo entre o vai 1 e o vai 2, vão ter alterações. Estamos aqui no vai 1, é tempo fixo, Santo? Ou é um tempo menor para escolher? É de 6 a 8? De 5 a 8? 6 a 8. Então vamos supor que a gente tem que conferir isso no edital, mas a gente escolheu para o projeto que a gente terminou agora há pouco, que a gente está fazendo, aliás, que a gente está fazendo ainda, né, Santo? A gente escolheu 6 meses. Não. Não? 8, né? Verdade. A gente escolheu 8 meses. Então vamos supor que a gente tivesse a opção de 6 até 8, a gente poderia escolher fazer 6 meses para ser mais rápido e ter mais recursos para gastar em pouco tempo, ou a gente poderia escolher ter 8 meses para trabalhar com mais calma. A gente escolheu trabalhar 8 meses para trabalhar com mais calma e poder gerar portfólio para passar os próximos projetos. Então aqui a gente já tem duas bases da pirâmide. A outra parte, que eu não sei como que eu faria esse desenho, mas seria, sei lá, vou fazer aqui uma caixa de presente, sei lá, que seria o escopo. O que é o escopo? Não sei, não entendi, não gostei da palavra, não curti como soa. Escopo nada mais é do que tudo que você está oferecendo como produtos, serviços e etc. quando você vende o projeto. Então, em vez de ficar definindo o que é a palavra escopo, que é essa descrição de tudo que você está oferecendo que você vai assinar no contrato com eles, a gente pode dar um exemplo. No nosso projeto de Batalha de Rimas, o escopo era o seguinte: a gente prometeu para o município, assinou um contrato de que a gente entregaria, e aí o Santo vai me ajudar. 3 oficinas. 3 oficinas. 6 batalhas. 6 batalhas. Uma live final. E uma live final. Percebe? Então isso aqui é o escopo, é a delimitação. Na verdade é 4 oficinas, né? Era 4. 4, né? É. Isso. 4 certo? Oficinas, 6 batalhas, uma live. Então a gente tinha esse valor, 50 e poucos mil reais, nesse tempo, 8 meses, para realizar esse escopo, esse conjunto de ações que é 4 oficinas, 6 batalhas de rima, e a cada batalha de rima tinha suas especificações do que acontecia nela, e uma live final que ainda está por vir e vai ser muito louco, né? Logo logo, certo? Então eu vou colocar aqui o nosso presentinho aqui, que é as coisas que a gente prometeu aqui, e a gente fecha o triângulo aqui, certo? Então a gente tem valor ou recurso, tempo, cronograma, organização do tempo, e a gente tem o que realmente tem que ser feito, que são os produtos, serviços e tudo mais. E aqui dentro a gente vai gerar, a partir de tudo isso, uma forma de avaliar a qualidade. Então, qualidade e gerenciar os riscos. Certo? Colocamos mais 2 elementos ali, qualidade e riscos, acabou. Basicamente é isso aqui que você vai precisar, e se você ficar ligeiro só dessa parte, você já vai economizar um tempo enorme lendo livros como esse aqui.
né? Isso aqui é um livro da PMI, a gente vai falar sobre ela no final, essa organização, mas essa teoria do triângulo de ferro ou das restrições ou constrições, ela já vai te adiantar muito sua vida, certo? Aqui de entender o que você tem que fazer para passar seu primeiro vai, essa é a primeira base, a segunda é mais com relação a conteúdo, mas o que você tem que fazer é ler o edital e acompanhar muito de perto o blog do programa Vai. Certo? Então, vai lá, vai no blog do programa Vai, salva o link, favorita na sua guia de Chrome, de Safari, ou seja lá qual seja o seu navegador ou do seu celular, mas você tem que ter acesso para ver todas as publicações do Vai. Depois que eu vou apagar a luz aqui agora e vou voltar com vocês com a luz já apagada e a gente vai falar um pouquinho sobre um exemplo de como você pode escrever seu projeto. Lembrando que esse modelo consta nos próprios editais que vocês têm que ver lá quando vocês quiserem escrever seu projeto, quando estiver aberto. Beleza? Então, ó, basicamente, vamos supor que eu já decidi o que a gente vai fazer, já estamos com o nosso coletivo, com os documentos da hora, todo mundo tem mais de 18 anos, todo mundo está certinho com relação à documentação, beleza? Agora a gente vai pensar como que a gente escreve o nosso projeto. Então, primeiro, eu já li o edital, massa. Já defini, a grosso modo, um rascunho dessas coisas aqui que a gente conversou. Isso aqui é fixo, então já está suave. Isso aqui é escolher entre 6 a 8 meses, se vai ser 6, 7 ou 8 meses. Então não tem muito segredo também, vamos supor que vocês já escolheram. E aqui também vocês falaram, tipo, basicamente o que a gente quer fazer? Ah, a gente quer fazer nossa peça de teatro, montar nossa peça e fazer 5 apresentações. Funciona? Pode ser seu escopo. Ah não, a gente quer fazer 4 edições do nosso sarau. Sarau Amor SP, o bagulho vai vir da hora. Não, a gente quer fazer tantas edições da nossa batalha. Não tem problema, você vai definir aí. Aqui eu vou dar meu exemplo, mas você pode usar o seu. Então, li o edital, entrei no blog do Vai lá no blog do Vai, no Instagram do Vai, beleza. E aí você se cadastrou na plataforma de inscrição. A caneta tá ruim, vou pegar outra caneta aqui. Então você se cadastrou na plataforma... Usa vermelho. Você se cadastrou na plataforma de inscrição, tudo certinho, tá lá, né? Você colocou o seu nome lá, fez seu cadastro e agora já iniciou a inscrição do projeto do seu coletivo. E aí você vai colocar, basicamente, o nome do projeto, beleza? Na capa, você vai colocar seus dados, então, seu nome como proponente, seu e-mail e seu WhatsApp. E na capa também você pode colocar alguma ilustração ou identidade visual do seu projeto, uma foto, tudo mais, beleza? Então essa aqui, pum, começou tranquilo. Aí, em cada edital vai variar, o Vai entrega o próprio modelo dele, mas para vocês, a grosso modo, o que a gente pode pensar? Você vai começar, de alguma forma, com uma introdução. Então você já não vai começar uma página lá aleatória já falando o que é seu projeto. Você vai começar com uma introdução. Nós somos o coletivo tal, fazemos parte de tal comunidade, de tal região do município de São Paulo, desenvolvemos tal atividade já faz algum tempo, percebemos um problema na nossa região, ou na nossa linguagem artística, ou no nosso movimento que é X, e o nosso projeto soluciona esse problema. Basicamente é isso. Então aqui nessa introdução você vai falar um pouco sobre o seu contexto, e aí o contexto vai envolver contexto. E aí o contexto vai envolver onde você é, onde você mora, quem é seu coletivo e por que vocês estão juntos. E aí você vai colocar alguma informação que tem a ver com a justificativa, que é isso que eu falei no sentido de por que o seu projeto é importante, por que ele é relevante, a gente já coloca a relevância aqui também. A justificativa vai abranger por que ela é relevante, qual o problema que resolve, as pessoas estão realmente a fim de comprar esse projeto, ele vai servir, vai ser útil, esse gasto de dinheiro público com essa ação e tudo mais, tudo isso vai entrar aqui na introdução, que vai conter esse contexto, justificativa, relevância e por aí vai. Outro aspecto muito importante é que depois disso, diretamente, você vai poder falar um pouquinho sobre o público-alvo.
Ou seja, qual que é esse público atendido, quais são as pessoas ou instituições que o seu projeto vai beneficiar para além do seu próprio grupo, certo? Aqui, já emendando nisso, a gente pode ter um resumo executivo, que às vezes é chamado, nada mais é do que uma descrição do seu escopo. Então, resumo, descrição do que você quer fazer. Beleza? Após isso, eu acho que a gente já poderia entrar numa área importantíssima também, que são os objetivos. E aí é o clássico da internet, né? E dos livros que falam sobre isso, que é, você vai ter um objetivo geral, um parágrafo aí de 5 a 7 linhas no máximo, né? Explicando esse objetivo geral. E até 5, até 8, alguns editais do Estado eles falam que pode ser até 8, mas a gente vê na literatura é até 5 específicos. Então o que isso quer dizer? Vamos supor que o objetivo da nossa batalha ele é democratizar o acesso à batalha de rimas para jovens da periferia, tendo em vista que muitas das grandes batalhas são distantes, como a Batalha da Aldeia, ou são em outro estado, como a Batalha do Tanque ou a Batalha do Coliseu, e ao mesmo tempo profissionalizar os MCs que já participam desses circuitos para que eles possam ter um cachê ou uma ajuda de custo digna no dia, para que possa haver uma premiação e para que possa haver profissionalização no evento, para que as fotos dele fiquem bacanas, para que o vídeo saia rápido, porque o vídeo é um portfólio dele e tudo mais. Então esse é o nosso objetivo geral, contribuir com essas questões. Mas nossos objetivos específicos é como a gente garante que seja viável. Então não é a parte de viajar o objetivo, é pragmaticamente como a gente prova que isso vai acontecer. E aí vem objetivos específicos como beneficiar jovens da região local com eventos gratuitos para a população. Então está justificado pela existência da batalha. Realizar uma live de divulgação dos eventos com uma conversa sobre problemas da categoria. Então isso justifica a live que a gente vai fazer, a gente conversa sobre hip hop, conversa sobre batalha de rima e coloca nossas pautas. Fomentar ou difundir conhecimentos relacionados à produção de eventos de batalha de rima, com oficinas como jurado, produção de evento e produção de evento musical. A gente justifica nossas oficinas com objetos. Então, tudo isso vai por escadinha fazer ou garantir, né, de preferência, que o objetivo geral seja cumprido. Isso aqui é o básico do básico do básico. Depois que você definiu essas coisas, vai ter uma coisa que tipo, é importantíssimo e que vai ser cobrado com certeza absoluta no edital. A gente não vai chavar elas agora, porque é impossível nesse tempo, mas você tem que saber, porque elas estão diretamente relacionadas com o triângulo de restrições aqui, que é, a partir do momento que você sabe isso aqui, você vai ter o PDT, que é o plano de trabalho, contido nele, ou o PDT é feito a partir de, a gente vai ter o cronograma de ações, né, que vai ser a disposição no tempo. Então, cronograma. E a gente vai ter uma das partes mais essenciais e nas quais a legislação é mais dura e rígida, que é a parte de orçamento. Então o orçamento se conecta com essa parte aqui, o plano de trabalho junto com o cronograma, aliás, o cronograma basicamente é essa parte aqui do tempo, e o plano de trabalho ele vai levar em consideração o tempo, mas basicamente ele é uma descrição das atividades, e as atividades em grande parte são o escopo, beleza? Então, só essa pequena parte aqui, que seriam as primeiras 3, 4 páginas de um edital, de 36 páginas, como é o edital do Vai, você já conseguiria entender de uma forma um pouco mais profunda como funciona pragmaticamente escrever projetos e viver de projetos. Para você conseguir preencher isso com qualidade, escrever com qualidade, obviamente você pode usar a inteligência artificial, mas você tem que ter conhecimentos da área que vão garantir que você pode avaliar os materiais que ela te dá de volta e poder pleitear um edital com mais chances de passar também e não investir um tempo, às vezes dinheiro e uma carga afetiva que depois possa te frustrar se o projeto não passar ou se ficar com uma nota ruim. Beleza? Então, agora eu vou apagar aqui essa luz e quando eu voltar a gente vai falar um pouco sobre organizações internacionais de padronização. A ideia não é esgotar ou aprofundar muito no assunto, mas para vocês saberem pelo menos algumas fontes de onde esses conhecimentos vêm, para que vocês não fiquem confusos com aulas que são mais curtas e provocativas como essa, beleza? O Santo vai cortar aí na câmera e quando a gente voltar a gente vem para essa parte final da aula que vai ser massa também. Família,
provocações à parte, essa é uma oficina, é algo para ser rápido, é algo para despertar o interesse de vocês e fazer com que vocês possam ir atrás das referências. A referência máxima que você pode tirar daqui hoje é que você tem que ir lá e tem que seguir, tem que achar o blog do Programa Vai, tem que seguir no Instagram, beleza? Porque essa é a primeira política cultural que vocês vão ter acesso. Agora, você quer entender por que as coisas são assim, por que os editais em grande parte são escritos dessa forma? A gente tem organizações internacionais, inclusive, que muitas prestam consultorias para o governo e padronizam as documentações do governo. Então, se você quer buscar diretamente na fonte, você tem que buscar nesses locais. Obviamente, quando a gente fala de gestão de projetos, em grande parte a gente está falando de uma área administrativa. Né? Então a gente parte inclusive da parte de organização de conhecimento ou gerenciamento de conhecimento, que também é uma área, mas você pode ir direto para a área de administração, e aí dentro da área de administração você vai ter gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos, que são coisas diferentes, gerenciamento de pessoas, enfim, vai ter muita coisa para você estudar. Aqui, quando a gente fala de PMI, que é com certeza, não só por ser Estados Unidos e por toda a colonização cultural que eles fizeram, mas a PMI, que é o Project Management Institute, que é dos Estados Unidos, que surgiu em 1969, é um dos principais locais que vão falar sobre gerenciamento de projetos. Então, esse guia aqui, que é o PMBOK, que tem todos os conhecimentos dessa organização condensados, já está na 8ª edição. Essa aqui é a 5ª, mas já está na 8ª. A gente tem, acho que, inclusive, até a 7ª. E vai te falar tudo o que você precisa saber sobre gerir projetos. Como vocês podem ver, é um livro enorme, mas o que a gente resumiu aqui já é uma boa base. Tem uma outra associação, que é a Associação Americana de Gerenciamento, e aqui não tem projetos no nome, é só gerenciamento como essa área macro, que é a AMA, que é de 1923, também dos Estados Unidos. Inclusive eles citam o PMBOK e diversas outras metodologias aqui nesse livro também. A gente não vai conseguir passar por todos os livros, né? Mas vão ter livros que são mais específicos, por exemplo, esse aqui é sobre gerenciamento de associações, fala sobre o contexto francês e é de um ator português, ou seja, de Portugal, então também é um outro contexto de associações. Fora isso, a gente vai ter outras áreas que não dá tempo de trabalhar, por exemplo, a área de gerenciamento de programas. Então, como a gente tem essa palavra projetos, que também é complexa, mas a gente já está mais acostumado, a gente tem programas que são um conjunto de projetos e tem portfólio que é conjunto de projetos e programas, então cada uma dessas áreas também tem seu próprio gerenciamento. Além disso, a gente tem essa organização aqui, que é a International Organization for Standardization, é quase como se fosse uma organização internacional de padronização. Então é uma organização que trabalha em diversas áreas da indústria para fazer com que as coisas que são documentadas ou definidas como conceitos e padrões de equipamentos e materiais em um país seja feito da mesma forma em outros países. Então um país pode vender, por exemplo, uma tomada de parede para o outro porque vai estar padronizado e os circuitos vão dar certo, as pontas de tomada dos equipamentos vão ser equivalentes e tudo mais. É um dos exemplos que a gente pode dar. Ela é da Suíça, então é fora desse eixo Estados Unidos, mas é da Europa, obviamente, e está aí desde 1947, inclusive antes do PMI, né? Depois aqui da AMA, mas antes do PMI. A gente vai ter uma outra organização que é importantíssima, que é a IPMA, que é a International Project Management Association, é da Europa e vem aí de 1965. Né, também antes do PMI, mas o PMI tem muito mais membros, a metodologia pegou mais no mundo corporativo. Se você já for pesquisar esses lugares aqui, você já vai estar à frente de muita gente. Geralmente os materiais são em inglês, mas tem muita coisa em português traduzido também, que vocês conseguem achar gratuito na internet. A gente vai finalizando a nossa oficina de hoje, né, Santo? Algum saldo que você queira dar? É isso, acho que deixem dúvidas aí pra gente, deixem comentários, para além desses conteúdos do YouTube, a gente também sempre cria conteúdos no Instagram, então dúvidas, comentários, deixa aí também pra gente manter essas trocas sempre acontecendo e multiplicando os saberes dentro da cultura. Exatamente. E aí, essa parte aqui é a parte técnica, mas para você passar, você vai ter que falar umas paradas da hora de artístico, de parte cultural, de parte filosófica, de parte de fundamentação teórica. Então é para isso que servem esses outros livros incríveis, Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. A gente tem aqui também o livro do Nego Bispo, Terra Dá, Terra Quer, livro bravo aí de contra-colonização. A gente tem a Bell Hooks, Bell Hooks, que vai ter vários livros importantes, inclusive esse aqui, Ensinar para Transgredir. Então, são coisas que você pode retirar para você escrever passagens no seu projeto, para você tirar justificações, coisas importantes aqui, ó, O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro também,
aqui na área de antropologia, sociologia, e coisas poéticas também extremamente potentes, né? Como Sobrevivendo ao Inferno, o livro com as músicas do Racionais, Pele Negra, Máscaras Brancas, da lenda aí da Revolução, Fanon, tá ligado? Inclusive Fanon fazendo 101 anos nesse ano, e das heranças também, né? A Queda do Céu aí, Davi Copenau, falando sobre cosmologia, cosmogonia indígena. Vamos pra cima, para você poder colocar nos seus textos. Acompanha a oficina que vai vir amanhã, o Santo já falou aí o serviço, para vocês deixarem as dúvidas. Tamo junto e até a próxima.